Olá, estamos em mais um podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. O assunto do nosso podcast de hoje são as novas regras para tirar a CNH no Brasil. Através de um projeto aí do governo federal, houve alguma flexibilização e que estão válidas desde o dia 5 de janeiro de 2026. Doutora Daiane, mudou praticamente tudo: valor, carga horária, modo de prova, o que que pode, o que que não pode. Então, houve diversas mudanças a partir, né, deste programa do governo federal sobre a CNH. Já está em validade muitas das coisas aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, desde 5 de janeiro, mas tem algumas coisas ainda que não estão válidas ainda para o nosso estado. Mas aqui uma dúvida, né? Realmente é só benefícios que se tem com isso? Valores mudaram, sim, de R$ 5.000 que uma pessoa pagava em média para fazer as carteiras, né, tipo de carro e de moto, hoje baixa para R$ 700, R$ 800. Mas a gente tem que pensar em outras coisas também, né? Se esse método vai ser realmente efetivo para o nosso trânsito. Então, essas mudanças, elas também trazem muitos benefícios, principalmente a questão de valores e de carga horária para as pessoas, porque hoje as pessoas estão cada vez mais ocupadas, então diminui, tem curso online, tem a parte de 20 horas, ao invés de ser 20 horas aulas, são 2 horas aulas obrigatórias, tem os benefícios, mas também tem as questões que deixam as pessoas preocupadas com realmente a segurança do trânsito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar como é que vai ser agora, como tirar a carteira no nosso estado, no nosso país, através da CNH do Brasil. Bom, vamos falar então do que nós tínhamos antes e o que passou a ser desde o dia 5 de janeiro de 2026. E o que nos preocupa também relativo a essa mudança, a essa nova legislação. Nós tínhamos então a CNH, o pessoal que fazia a solicitação da CNH passava primeiro por uma etapa teórica, onde se tinha um número de aulas mínimas, se aprendia sobre sinalização de trânsito, direção defensiva, toda a parte da regra, a legislação mesmo escrita ali de como que funcionavam as regras de trânsito básico, infrações, Sinalizações. pontuações, sinalizações, semáforo. Então, tudo isso era passado no curso teórico. Depois disso, existia uma aplicação de uma prova, se passando ia para a segunda etapa, e a segunda etapa a gente ia então para uma carga horária, né, de aula prática. E depois de realizadas essas aulas práticas, aí sim nós iríamos para o exame, né, que era uma avaliação de direção, onde se dizia se estava aprovado ou reprovado, para pegar a CNH. Então esse processo ele foi altamente simplificado. Nós não tivemos uma pequena modificação na legislação, né? E isso que nos deixa muito preocupados é a questão do curso teórico. Então o curso teórico ele passou a ser gratuito, online e sem a obrigatoriedade de uma jornada mínima, de uma carga horária mínima de se assistir a essas aulas. Isso mesmo. Né? A obrigatoriedade permaneceu da realização da prova, né, do curso teórico, mas não se obrigou a ter As o aulas. curso, fazer as aulas. Isso mesmo. E também uma mudança, doutora Daiane, além dessa questão, que antes a pessoa ia até o CFC, né? A primeira coisa, a pessoa completava seus 18 anos, ou quem queria, né, ter a carteira, ia lá no CFC, e mudou isso completamente, né? Agora é através do aplicativo, né? Então tu dá a entrada ali, a partir dali tu decide se tu vai fazer o curso teórico ou não, ele é digital, gratuito, tudo, mas ele não tem mais essa obrigatoriedade, mas a prova tem que ser feita, né? Mas essa parte nos preocupa porque é exatamente a parte do curso que mostrava um aparato geral da nossa legislação de trânsito, o que era permitido, o que era proibido, como é que funcionava a parte das placas, como é que se dirigia a direção defensiva, né, de cuidar, a parte até de travessia de pedestre, toda essa parte era dada no curso teórico antes de tu ir para a aula prática, né? Nós já criávamos uma conscientização da pessoa
ela nem sendo já, né, não significa que ela estaria já habilitada ao final, porque ela tinha etapas a ser superada, mas ela já tinha uma consciência das nossas regras de trânsito, Isso aí. né. E isso sim nos preocupa, porque a gente sabe o cenário hoje atual do nosso trânsito. Nós já tivemos uma live em 2025, 2024, todos os anos nós falamos sobre a situação do número de acidentes na nossa cidade, no nosso estado e a nível Brasil. O número é muito alto, ele só aumenta. Muitas vezes por imprudência dos motoristas, né, a gente tem que falar, porque, muitas vezes os acidentes que acontecem é a imprudência dos motoristas, e a gente vai, facilitar, né, uma situação da pessoa pegar a carteira, né. E também, indo um pouquinho adiante, já falamos da questão do teórico, e o prático mudou muito também, né, que ao invés de 20 horas obrigatórias, né, que a gente fazia vinculada ao CFC, agora são 2 2 horas. horas. Isso, essa exigência também veio na legislação, que flexibilizou, reduziu bastante, não foi nem para metade, né. Então, de 20, que era a exigência, se passou, né, a ser obrigatório 2 aulas práticas. Também uma preocupação, porque essas pessoas eram assistidas nessas aulas práticas em trânsito ocorrendo, fluindo, tendo semáforo, tendo que parar, né. Então, o fluxo de carro ocorrendo, né. E nós, né, nós como somos habilitadas da forma antiga, né, entendemos a real necessidade disso, que foi ali com aquelas práticas, né, 2 aulas é muito pouco, né, realmente com 2 aulas nós nem conseguia quase arrancar o carro, Arrancar o carro. sem ir para trás, então, estacionar nem se fala em 2 aulas, né, então acho que a gente conseguiu nas 20 aulas aprender Aprender a baliza. bastante, baliza, né, então acho que tudo isso tinha um sentido, né, para nós. Entendo que tudo mudou, né, o mundo está evoluindo de uma forma muito rápida, mas eu acredito que não a este ponto de não habilitarmos, né, esses jovens, principalmente os jovens que estão tendo acesso, já estão garantindo acesso a essa nova modalidade de CNH, muito mais desenrolada. Eu acho que pelo aplicativo não tem problema, vereador. Eu acho que o mundo mudou, então o acesso tem que ser facilitado se eu quiser contratar, mas algumas coisas ainda elas precisam ocorrer, que é a conscientização, e a gente vê muito acidentes com jovens, com os que pegam uma carteira ali, né? Geralmente 18 anos, a galera que está nas baladas. Então, eles vão estar sem essa base de conscientização que a gente teve. Então, o que a gente se preocupa muito relativo a essa legislação é a questão da segurança. Porque não só, né, de coisas ruins a legislação vem, ela vem na parte boa, né? Sim, a Também tem parte uma parte a boa. diminuição de custos, né, Custo. os custos de 5.000 para cerca de R$ 800 facilita muito o acesso das pessoas a isso. A outra parte, desburocratização, né, de estar tudo vinculado ao CFC, então, tipo assim, tu tem a parte, realmente digital, inclusive de contratação, a parte de verificar o curso online, né, então essa parte é toda positiva. E tem uma outra parte positiva que não está regulamentada no nosso estado, mas que também modifica nessa legislação, que é as aulas com instrutores autônomos, né? Então, essa legislação nova, ela permite que instrutores autônomos garantam essas aulas, né, essas 2 horas de aulas para as pessoas que querem ser habilitadas. E também as aulas são permitidas serem feitas no carro da própria pessoa, né? No seu carro. Ainda no Rio Grande do Sul não está válido, mas também é um avanço, né? Muitas Vai vezes, avançar. porque às vezes tu se depara com falta de possibilidade de horas daquele instrutor, né? Então aquele instrutor ele tinha muitas horas, então faltava carro e faltava instrutor, muitas vezes no CFC. Então isso facilita também. Tem o ônus e tem o bônus, né? A gente sempre tem que avaliar as duas E coisas. sobre esse aspecto, o valor de 3.000 que era, e que agora os valores vão variar entre 700 a 800 reais, isso permitiu um acesso a pessoas que não conseguiam realmente, né, pagar pelo valor de 3.000, até pela sua própria renda, Isso né? E eu mesmo. acho que esse papel social, essa função social que trouxe, né, da CNH, alcançar muito mais um outro grupo de pessoas, eu acho que isso foi muito benéfico para a população. Buscar as pessoas que estão numa situação em que não tem, né, essa Habilitação, habilitação, que mas elas estão circulando. estão circulando com os carros. Então foi um jeito de chamar essas pessoas a estarem, né,
dentro da legalidade, poder passar por uma fiscalização de forma segura, né? Isso Não ter mesmo. o problema de terem ali seus carros recolhidos, né? Terem aplicação de multa. Então, isso também trouxe esse lado positivo, que é alcançar a população. Então, esses valores aí de 3 a 5 mil que eram para 700, 800 reais, facilita muito para essas pessoas estarem habilitadas, tanto quem já dirigia e não está habilitado, quanto aquelas pessoas que muitas vezes querem estar habilitadas, mas não tinham recursos para fazer uma habilitação. Doutora Daiane, além de falar, então, a gente falou a parte positiva, que é a questão dos valores, da desburocratização, a gente falou da parte negativa, a segurança no trânsito, a qualidade dessa segurança no trânsito, né, de estar num trânsito seguro, mas a gente tem uma outra parte que tu estava lembrando numa conversa informal comigo, que é a questão de mais infrações. Possivelmente, com essa facilitação da carteira, as pessoas vão infringir mais as leis, muitas vezes por falta de conhecimento. Com certeza, porque nós entendemos o quê? Que se o governo abrir mão de algo, ele vai ganhar De outra maneira. de outra maneira lá na frente. E o que eu entendo é que não conscientizou, essas pessoas vão estar mais propícias a cometerem uma infração. Vai Isso ter mesmo. mais, com certeza, vai ter mais fiscalizações, Mais pardal, mais pardal, que já é uma realidade aqui em Caxias do Sul. A Sim, gente já sabe a cidade, a gente tem que se cuidar, porque a gente tem que andar 40 em a muitos 40 em pontos muitos da pontos, cidade. 60 na perimetral, que é bem complicado. Sim, então tu imagina que já tem muita gente caindo já nesses pardais, pessoas que já dirigem há muito tempo, motoristas habilitados, até em outras categorias, né, até com cargas mais perigosas. Então, eu acredito que o governo vai tentar vir por outro lado. Saiu muito fácil. Isso aí. E o Ele assim, governo não coloca para perder, né? isso, então a gente só está pensando que esses novos, né, habilitados vão ter que tomar muito cuidado relativo às infrações. Isso Porque mesmo. se o governo está dando esse benefício, fiquem atentos. Ele vai ganhar em outro lado. E com certeza ele tem interesse que tenha mais habilitados, mais pessoas cometendo infração, porque o custo ali da infração é emitiu, chegou na tua casa, tá no teu veículo, Tem que para pagar. anular uma multa é muito difícil. E pensando também de uma forma positiva, né, vereadora, que a gente não aumente o nosso número de acidentes nas estradas em decorrência das pessoas que não estão tão aptas, vão estar habilitadas, né, vão ter uma aptidão aí do governo, mas não a aptidão passada, que era o conhecimento e a conscientização relativo à forma que se conduz o veículo. Quando o veículo, ele é como se fosse uma arma, ele mata, Muito. né? Muito, ele mata muito, e no Brasil inteiro. Então a nossa preocupação e alerta fica nesse sentido, né? Sobre essa questão também dos acidentes, que a gente com certeza, como duas profissionais que trabalham muito e que estão sempre atentas aos dados e às informações, nós vamos estar acompanhando as informações dos acidentes e verificando se daqui a um ano esse número aumentou, porque daí a gente sabe que nós vamos ter mais pessoas com habilitação no nosso trânsito. Então, também conscientizar as pessoas nesse aspecto. De você jovem, que claro, quer ter a sua habilitação, é a facilitação, é um ganho positivo na questão de valores, de carga horária e tudo mais, mas também você estar conscientizado para ir para o trânsito, tanto da nossa cidade, do nosso estado, e se você realmente está aprendendo, né, tentar fazer uma aula a mais, mesmo que não seja obrigatória, mas também para você pegar a manha, pegar certinho e ir consciente para não provocar nenhum tipo de acidente. É muito importante que cada pessoa se informe dos seus direitos. Tem muita mudança aí ainda para ocorrer relativo ao tema CNH. Nós temos os exames toxicológicos, nós temos os instrutores autônomos, veículos, se eles vão poder usar próprio ou dos CFCs, a modificação da estruturação dos CFCs. Então, nos acompanhe para manter as informações atualizadas. Isso mesmo. Esse foi mais um podcast Informação é Poder, trazendo uma questão muito atual sobre a CNH e as mudanças que temos agora no nosso país. E você continue nos acompanhando, tanto pelo Spotify quanto pelas redes sociais.